Meus pais mentiram sobre uma emergência médica para roubar o fundo de casamento de US$ 15.000 para financiar a lua de mel do filho dourado. Então, eu me casei em segredo e os deixei falidos. Ei, então eu, 26 anos, recentemente me casei com meu marido, 26 anos, após um relacionamento de 6 anos. Tivemos uma cerimônia íntima na propriedade da tia dele, que não era de forma alguma o que tínhamos em mente inicialmente. Na verdade, eu queria me casar na praia, porque é onde algumas de nossas memórias mais felizes estão. Meu marido e eu amamos o mar e costumávamos fazer uma viagem à praia pelo menos uma vez por mês para relaxar. Então é um lugar especial para nós. Até comecei a procurar hotéis onde poderíamos ficar, como literalmente qualquer outra noiva neste planeta. Eu queria que meu casamento fosse especial e até economizei dinheiro para ter uma grande celebração nos últimos 5 anos. Trabalho em publicidade e ganho decentemente, mas meu marido e eu costumávamos viver modestamente e tentávamos economizar dinheiro para o futuro. Planejávamos reservar um dos melhores hotéis com vista para o mar, para que nossos convidados pudessem realmente ter um tempo fantástico. Era para ser uma experiência luxuosa, mas tivemos que mudar nossos planos e reduzir consideravelmente porque meus pais decidiram me pedir dinheiro emprestado há alguns meses e eu não consegui recusar. Algum contexto aqui, meu irmão, 24 anos, também se casou há alguns meses, mas foi repentino para ele e eles não planejaram muito. Ele estava com a esposa há cerca de 2 anos e a pediu em casamento apenas um mês antes de se casarem. Foi uma cerimônia realmente pequena, apenas com a família e alguns amigos, mas fiquei feliz por ele, já que era o casamento deles, escolha deles. Mas algumas semanas após o casamento, minha mãe entrou em contato comigo e pediu emprestado US$ 15.000. Ela me disse que meu pai tinha adoecido de repente e disse que provavelmente era sua diabetes que estava atacando novamente, mas ela não conseguia arcar com todas as despesas médicas sozinha e precisava que eu ajudasse. Ela me disse que havia um medicamento especial que os médicos tinham sugerido, mas que custava muito dinheiro porque precisava ser importado e ela não podia pagar porque o seguro deles não cobria isso. Eu estava realmente preocupada com a saúde do meu pai, então decidi intervir e emprestar o dinheiro, sem fazer perguntas. Paguei algumas visitas a ele e pedi para minha mãe me mostrar os relatórios médicos várias vezes, mas ela sempre conseguia evitar essas perguntas quando eu as fazia. Meu pai sempre estava na cama, mas, por algum motivo, ele simplesmente não parecia muito doente. Mesmo quando perguntei à minha mãe por que ele não tinha sido levado para o hospital para ser observado e mantido sob cuidados profissionais, ela me disse que não era necessário no momento. Mas de alguma forma ele estava doente o suficiente para precisar receber um remédio incomum que não era produzido aqui e nem sequer era coberto pelo seguro deles. Não sou idiota, depois das primeiras visitas, percebi que algo muito suspeito estava acontecendo com meus pais, mas não queria acusá-los de nada antes de ter certeza. Seria uma imagem muito ruim para mim se os acusasse de mentir sobre uma emergência médica apenas para pedir dinheiro emprestado e depois tudo isso se mostrasse verdadeiro. Depois de tudo, percebi que meu irmão não estava visitando nossos pais e mesmo quando perguntava por que ele não estava lá, meu pai me dizia que eles não queriam que ele se preocupasse porque ele era muito jovem e queriam que ele se concentrasse no trabalho. E ainda assim eles estavam bem comigo preocupada doente com eles. Eu realmente falei com meu irmão sobre isso em uma ligação depois de algumas semanas terem passado e ele ainda não havia visitado nosso pai. Ele me disse que passaria assim que voltasse de sua lua de mel. Isso foi novidade para mim, porque eu não tinha ideia de que ele já havia partido para sua lua de mel, porque meus pais não me disseram e nem ele nem sua esposa haviam postado sobre isso em suas redes sociais, então eu não tinha ideia de onde ele estava. Quando perguntei por que ele não tinha me contado, ele disse que tinha planejado surpreender a todos voltando após um mês desaparecido com um monte de fotos, histórias e memórias de sua viagem pela Europa. Ele disse que não tinha intenção de me contar, mas ficou bastante preocupado quando eu disse que nosso pai estava doente, o que o levou a achar necessário responder para mim. Ele me disse que tinha conversado com nossos pais depois de receber meu texto alarmante, mas eles tinham dito a ele que não tinha nada com que se preocupar e que estavam indo bem aqui. Ele me disse que nossos pais provavelmente tinham exagerado a situação enquanto falavam comigo e eu tinha acreditado porque era meio neurótica, o que tinha levado a um mal-entendido. Eu tentei dar o benefício da dúvida aos meus pais forçando-me a acreditar que talvez eles tivessem escondido a verdade do meu irmão porque não queriam arruinar sua lua de mel ou deixá-lo preocupado com eles, porque eu sabia o que tinha visto na casa dos meus pais e não havia margem para um mal-entendido.
Mas então meu irmão me mencionou que teria se sentido muito culpado por não estar lá para o pai se o que eu tinha dito sobre ele estar muito doente se mostrasse verdadeiro, porque aparentemente nossos pais eram os que financiavam sua lua de mel insanamente cara e longa. Todas as sirenes de alerta começaram a tocar na minha cabeça, então perguntei a ele exatamente quanto essa viagem ia custar a ele, e então ele me disse que essa viagem ia custar aos nossos pais pelo menos 125 mil, porque ele e sua esposa estavam fazendo de tudo e realmente aproveitando ao máximo sua lua de mel, ficando nos hotéis mais caros e comendo nos melhores restaurantes, porque só poderiam fazer isso uma vez. Eles também comprariam muitas coisas e até isso seria coberto pelos nossos pais. Eu soube instantaneamente que era para onde meu dinheiro estava indo e não havia nenhuma emergência médica. Nunca houve qualquer emergência para falar a verdade, e é por isso que eles não tinham nenhum documento para me mostrar e nem sequer tinham ido ao hospital. Meus pais inventaram toda essa história porque queriam o dinheiro para financiar a lua de mel do meu irmão, e isso deveria ser o presente de casamento deles. Eu me senti extremamente traída ao ouvir meu irmão se gabar de como nossos pais estavam indo além por ele, para que os dois pudessem aproveitar sua lua de mel, já que não tinham conseguido ter um grande casamento. O dinheiro que eu tinha emprestado aos meus pais era do meu fundo de casamento, e eu me senti apunhalada pelas costas quando percebi que meus pais tinham dado tudo para o meu irmão. Quando os confrontei após essa ligação, meus pais me disseram que tiveram que inventar uma história porque sabiam que eu não daria o dinheiro se soubesse que seria usado por meu irmão para sua lua de mel. Eles me disseram que ele estava lutando no trabalho e estava mal há muito tempo, então eles queriam que ele se divertisse sem ter que se preocupar com o dinheiro. Infelizmente, eles não podiam financiar isso eles mesmos, porque isso poria em perigo o próprio fundo de aposentadoria deles, então eles tiveram que pedir dinheiro emprestado para mim. O raciocínio deles era que eu ainda era jovem e ganhava dinheiro, e tinha muitos anos pela frente onde eu poderia trabalhar e ganhar esse dinheiro de volta, mas não era o mesmo para eles. Eles também disseram que era apenas dinheiro e que o devolveriam em algum momento, mas por enquanto eu precisava me colocar em segundo plano e pensar nos sentimentos do meu irmão, porque essa lua de mel aparentemente o rejuvenesceu e o salvou de entrar em depressão. Eu não conseguia acreditar, porque isso significava que eu teria que reduzir meus gastos com o casamento sem motivo algum. Para deixar claro, eu estava bem com a ideia de ter um casamento menor, desde que isso não prejudicasse a saúde do meu pai, mas isso não era algo com que eu tinha concordado. Fiquei furiosa quando eles me contaram a verdade e disse que eles tinham que me pagar de volta antes de eu me casar, porque eu queria usar esse dinheiro para o meu casamento. Eu tinha muitas despesas para pensar se quisesse realizar um casamento na praia, e mesmo que meu marido e sua família estivessem cobrindo algumas das despesas, eu também tinha que cuidar de mim mesma. Meus pais pagarem pelo casamento nunca esteve nos planos, já que eles me disseram desde o início que poderiam pagar para eu ir para a faculdade ou quando eu me casasse, mas não podiam fazer ambos. Decidi que iria para a faculdade e pagaria pelo meu casamento sozinha, o que é por isso que estava economizando para o meu casamento por conta própria. Se vocês estão se perguntando, quando meu irmão começou a faculdade, eu perguntei a ele se meus pais também o fizeram escolher entre essas duas opções e ele riu na minha cara, como se isso fosse a ideia mais ridícula. Nunca mencionei isso aos meus pais porque não queria acusá-los de ter um favorito, embora fosse muito claro que eles tinham um, mas eu era jovem e ainda precisava da ajuda deles, porque ainda não havia encontrado um emprego na época. Então, trazer essas coisas à tona e brigar com ele sobre isso só pioraria a situação para mim e não fazia sentido confrontá-los sobre isso, mas isso aconteceu vários anos depois, quando os confrontei sobre o dinheiro que eles tinham tirado de mim e como sempre favoreceram meu irmão sobre mim. Eles tentaram negar, mas estava claro como o dia, e eu disse a eles que eles tinham que me pagar de volta porque eu não ia desistir do meu casamento dos sonhos só porque meu irmão estava com dificuldades no trabalho. Meus pais podiam mimar ele enviando-o para uma viagem cara com o próprio dinheiro, mas eu não tinha trabalhado muito para economizar durante 5 anos e ter meu casamento só para que eles pudessem tirar esse dinheiro de mim e dar ao meu irmão. Mas eles me disseram que não podiam devolver o dinheiro de uma vez antes do casamento e que levaria alguns anos para me pagar de volta tudo, e eles realmente esperavam que eu ficasse bem com isso, porque aparentemente não havia nada mais importante do que a família. Se eu estivesse disposta a gastar esse dinheiro em uma emergência médica para o meu pai, então não havia motivo pelo qual eu não pudesse gastar esse dinheiro para impedir que meu irmão entrasse em depressão. Aqui está a questão, porém, meu irmão nunca ia ficar deprimido por causa do trabalho, e isso porque ele nunca levou o trabalho a sério, o que é porque ele era ruim nisso e estava ganhando tão pouco.
ele trabalha em vendas e quase toda a sua renda é comissão, então se ele é ruim no que faz, ele não tem ninguém para culpar além de si mesmo, e ele pode ter ficado um pouco chateado com isso, mas posso garantir a vocês que ele nunca ia ficar deprimido. Ele simplesmente não se importava o suficiente com nada porque tinha sido mimado pelos meus pais durante toda a vida e simplesmente não estava acostumado a trabalhar duro para conseguir as coisas, o que é por isso que ele parecia chateado com o trabalho. Isso era tudo que era, mas meus pais exageraram para parecer que ele estava realmente incomodado com seus fracassos no trabalho e precisava ser salvo. Era tudo uma grande mentira, e eu tentei dizer aos meus pais que este casamento era realmente importante para mim. Eles já tinham feito um compromisso com meu marido e sua família de que eu cobriria certas despesas, o que se tornaria impossível se eu não tivesse o dinheiro, então eles precisavam fazer algo. Mas eles me disseram que não havia como me devolver o dinheiro antes do casamento, e eu teria que reduzir os gastos ou pedir ajuda ao meu marido e à sua família. Chegou a um ponto em que me vi realmente implorando a eles para devolverem meu dinheiro para mim, mas tudo o que fizeram foi balançar a cabeça e me dizer não, e que eles devolveriam eventualmente, mas devolver antes do casamento não era possível. Saí de casa chorando e, quando voltei para casa e contei tudo ao meu marido, ele estava tão furioso e ainda mais chateado do que eu. Ele estava prestes a contatar um advogado, mas eu disse que não adiantaria, porque não havia prova escrita de que minha mãe queria o dinheiro por motivos médicos ou já tinha dito que iria me devolver. Tudo tinha sido informal e não havia contratos ou documentos vinculativos para provar absolutamente nada, então mesmo que entrássemos com um processo contra ela, só levaria mais dinheiro nosso sendo desperdiçado pagando pelo advogado, porque provavelmente nem seríamos capazes de provar nada, já que nem mesmo tínhamos mensagens a nosso favor. Tudo tinha sido verbal e extraoficial, então, por mais que quiséssemos ir atrás dos meus pais, decidimos não fazer isso porque seria inútil e não queríamos desperdiçar mais dinheiro em uma situação sem esperança. Em vez disso, decidimos começar a pensar em como íamos mudar nossos planos de casamento. Felizmente, a família do meu marido veio ao nosso resgate depois de descobrirem o que meus pais tinham feito, e sua tia se ofereceu para nos deixar usar sua fazenda como local gratuitamente. Sempre tivemos muito interesse na ideia de um casamento na praia desde o início, então sua tia não tinha sugerido isso a princípio, mas agora que estávamos procurando outros lugares, ela fez essa sugestão e decidi conferir o local. Meu marido já tinha visto o lugar antes, mas quando entrei pela primeira vez no local, eu simplesmente soube que era ali. Era um lugar lindo e, mesmo que não fosse perto da praia, meu marido e eu estávamos contentes com isso. Sua tia estava nos deixando usar o local de graça, então era mais uma razão para começarmos a planejar em torno da fazenda. Fiquei ocupada com o planejamento do casamento e isso me deu mais razões para cortar meus pais. Eu já tinha decidido que eles não seriam convidados para o meu casamento, mas estava em dúvida sobre meu irmão, porque ele não exatamente fez algo errado, já que não sabia que meus pais tinham pegado o dinheiro emprestado para mim e dado a ele. Mas ele tornou a decisão muito mais fácil para mim ao me ligar assim que voltou de sua lua de mel e me criticar por humilhar nossos pais ao pedir que devolvessem meu dinheiro. Ele me disse que tinha ouvido sobre o que tinha acontecido da nossa mãe e estava muito chateado por eu estar sendo tão difícil sobre isso. Aparentemente, ele achava que isso não era grande coisa, mesmo sendo ele quem gastou meu dinheiro e disse que assim que pudesse, me devolveria, mas eu só precisava aguentar antes do casamento e reduzir os gastos. Foi quando tomei minha decisão sobre ele também, e depois disso não falei com nenhum dos dois. Agora que não tinha mais todo o meu fundo de casamento, não podia gastar dinheiro cegamente e ter um casamento luxuoso e chique. Honestamente, acho que isso funcionou para mim, porque o casamento que tive foi muito mais bonito do que qualquer coisa que eu tinha em mente anteriormente. Tivemos que reduzir, mas valeu a pena, porque depois de um tempo percebemos que esse dia deveria ser sobre nós, e em nossas vidas diárias, não éramos as pessoas que estávamos tentando retratar. Seria bem superficial se fizéssemos um esforço extra para gastar muito em um casamento chique só para impressionar as pessoas. Decidimos reduzir o custo do casamento e, em vez disso, fazer algo melhor com o dinheiro que tínhamos economizado. De certa forma, sou grata pela maneira como as coisas aconteceram, porque meu casamento ainda foi realmente bonito e de sonho, mas não teve toda a pompa e circunstância que eu tinha em mente antes, e isso foi realmente uma coisa boa, porque estávamos cercados apenas pelas pessoas que amamos e que nos amam para celebrar nossa união. Acho que isso é praticamente tudo o que você precisa para um casamento, então estou bastante feliz com como as coisas aconteceram, e postei as fotos do meu casamento alguns dias atrás.
Todos da minha família que foram convidados para o casamento receberam instruções muito estritas e específicas para garantir que meus pais e meu irmão não soubessem que os convites já haviam sido enviados, porque então fariam um escândalo por não terem recebido um convite. Foi assim que conseguimos ter uma cerimônia privada sem que eles aparecessem ou tentassem me intimidar para convidá-los antes do casamento. Mas agora que isso acabou e tudo correu bem, não vi nada de errado em postar as fotos nas redes sociais. No entanto, de alguma forma, eles viram e me contataram no dia seguinte exigindo uma explicação sobre por que não foram convidados para o meu casamento. Achei bastante surpreendente que eles até esperassem ser convidados, porque a última conversa que tive com qualquer um deles não tinha sido agradável. Eu tinha saído chorando da casa dos meus pais depois da nossa última briga, e não tínhamos nos falado desde então. E da última vez que falei com meu irmão, ele me fez sentir que tudo era culpa minha e que eu era dramática. Depois disso, não falei com nenhum deles, e eles também não tentaram falar comigo, então não sei por que esperavam ser convidados. Não apenas esperavam que eu os convidasse, mas também ficaram chateados por não estarem presentes no casamento. Meus pais foram quem me ligou e depois adicionaram meu irmão à chamada para que todos pudessem me xingar de uma vez, mas não liguei para isso e achei muito arrogante da parte deles. Eu já os tinha cortado da minha vida e não precisava desse drama enquanto tentava aproveitar minha vida de recém-casada, então disse a eles que depois de terem roubado dinheiro de mim, tive que reduzir o custo do casamento e decidi convidar apenas família e alguns amigos próximos, e como eles não eram nem uma coisa nem outra, não entraram na lista. Depois disso, desliguei e os bloqueei, esperando que me deixassem em paz agora. Mas uma hora após essa ligação, meu marido me disse que meu irmão tinha entrado em contato com ele para nos informar que meus pais ficaram realmente insultados pelo que eu disse. Minha mãe estava devastada, então ela ficou chorando e quase desmaiou de tanto chorar. Isso é tudo que lhe disse, mas comecei a me sentir culpada porque não queria machucar meus pais dessa maneira. Ele pode estar blefando, mas não sei ao certo, e isso está me fazendo sentir estranhamente mal desde que ouvi. No update 1, olá, então faz uma semana desde a última conversa que tive com meus pais e meu irmão, e decidi que não vou falar com eles novamente. Minha mãe pode chorar o quanto quiser, mas não vai mudar os fatos. Eu estava chorando muito no dia em que os confrontei sobre o dinheiro e até implorei para que me devolvessem antes do casamento, mas eles não pareciam se importar com isso. Eles trataram isso de forma muito leve, então agora eu ia fazer o mesmo com eles. Você colhe o que planta. Também disse ao meu irmão para nunca mais me contatar ou a meu marido, especialmente ao meu marido, porque ele não tinha nada a ver com nada disso, e eu não queria que minha família o incomodasse com suas pequenas artimanhas. Depois disso, bloqueei ele novamente, porque não queria que minha família tivesse acesso a mim. Eles me trataram mal durante toda a minha vida, mas agora não vou mais aceitar isso. Juro que, se tivesse uma maneira, até entraria com um processo contra eles e recuperaria meu dinheiro, mas isso pode ser um pouco difícil agora, já que não temos evidências tangíveis. Meu marido acha que vale a pena tentar e pode até funcionar, então estamos considerando isso. Ele tem conversado com um advogado renomado e, em alguns dias, vamos decidir o que fazer. Até lá, só tenho que pensar em uma maneira de fazê-los confessar ou admitir que pegaram o dinheiro emprestado de mim sob o pretexto de usá-lo para uma emergência médica, mas depois o deram para meu irmão para que ele tivesse uma lua de mel divertida. Será difícil provar isso em tribunal, mas não quero deixá-los escapar tão facilmente. Mereço ter meu dinheiro de volta e farei o que for preciso para garantir que eles o devolvam para mim e o devolvam logo. Atualização 2, ontem, disse ao meu irmão para não incomodar meu marido com nosso drama familiar, então ele obviamente interpretou isso como um sinal para envolvê-lo nisso, mesmo que não tenha nada a ver com ele. Quando voltamos do trabalho, meu marido me disse que meus pais e meu irmão tinham enviado a ele um monte de mensagens e exigiram que ele falasse comigo e me dissesse para desbloqueá-los. Quando ele os bloqueou, decidiram elevar o nível e realmente apareceram no local de trabalho dele. Aparentemente, estavam esperando por ele bem do lado de fora, e assim que viram seu carro deixando o local, começaram a segui-lo e buzinar repetidamente. Ele teve que encostar e esperar que eles o alcançassem, pois poderia reconhecer o carro do meu irmão e sabia que eram eles. Ele também sabia que, se não parasse e esperasse por eles, eles o seguiriam para casa, e isso realmente me incomodaria, então ele decidiu aceitar isso pelo time e entreter suas bobagens. Quando ele parou, meu irmão saiu do carro, foi até a janela dele e disse que queriam falar com ele pessoalmente. Havia uma lanchonete próxima, e meu marido só queria acabar com isso.
Eles pegaram uma mesa na lanchonete para que minha família pudesse dizer o que achava que era tão importante. Meu irmão disse a ele que achava que não era justo eu cortar todos por causa de algum dinheiro e achava que era um exagero. Eles também achavam que minha insinuação de que não éramos mais família só porque eles haviam pegado dinheiro emprestado para mim era levar as coisas longe demais. Eu já os tinha bloqueado, então não podiam entrar em contato comigo, mas sabiam que se meu marido tentasse falar comigo, eu poderia ouvi-lo, então estavam tentando apelar para ele e, em seguida, meu marido poderia me lembrar de que éramos uma família, não importa o que, então eu precisava agir como tal, em vez de fazer birra por cada pequeno mal-entendido e agir como uma mimada. Meus pais também disseram que iam me devolver o dinheiro eventualmente, mas simplesmente não era possível devolvê-lo todo de uma vez, e já tinham me explicado isso 1 milhão de vezes, então eu precisava ser mais ponderada, porque meu irmão estava tendo dificuldades no trabalho e meus pais estavam prestes a se aposentar em alguns anos. Eles estavam tentando convencer meu marido de que tudo isso era culpa minha e eu estava agindo sem motivo. Mas meu marido lidou muito bem com isso e, em vez de colocá-los no lugar deles, ele realmente os entretinha e os fazia sentir que estava do lado deles. Ele disse a eles que podia tentar me explicar isso, mas seria muito mais útil se eles entrassem em contato comigo pessoalmente e enviassem uma mensagem sincera para mim. Até agora, eles só tinham adotado um tom acusatório comigo, mas meu marido os convenceu de que, se eles reconhecessem seus erros, isso poderia me acalmar, e esses idiotas realmente acreditaram. Meu marido os manipulou para me enviar uma mensagem onde reconheciam o que haviam feito e os fazia acreditar que isso poderia me fazer ser mais branda com eles e acabar me desculpando, porque o tom era tudo. É tudo uma grande bobagem, é claro, porque assim que eles enviarem essa mensagem, vamos usar isso como uma admissão de culpa e ir atrás deles legalmente. Estou realmente orgulhosa do meu marido porque ele lidou com isso muito melhor do que eu teria, e acho que ele é um gênio do mal, mas ele é o meu gênio do mal, então o amo. Atualização 3. Bem, o plano do meu marido deu certo e estamos muito animados agora. Meus pais e meu irmão, como um bando de idiotas, me enviaram um e-mail detalhando cada mentira que contaram e confessando tudo o que fizeram. Agora que temos provas, meu marido deu luz verde ao nosso advogado para seguir em frente com uma petição e em breve estaremos recuperando o nosso dinheiro. $15.000 pode não ser muito para muitas pessoas, mas para mim significa muito, porque passei os últimos 5 anos tentando economizar para o futuro e trabalho muito para chegar onde estou hoje. Custou muitas noites em claro e sacrifícios, e não estou disposta a deixar tudo ir em vão só porque meu irmão é preguiçoso e meus pais querem protegê-lo. Vamos processá-los e, não importa o que aconteça, vamos absolutamente recuperar meu dinheiro. Também começamos a planejar nossa lua de mel e será uma viagem curta à praia novamente, porque foi lá que tudo começou e sempre será um lugar especial para nós. Talvez façamos uma pausa mais longa daqui a alguns meses e transformemos isso em uma verdadeira férias, mas até lá isso terá que ser feito. Percebemos que não precisamos impressionar as pessoas e gastar uma tonelada de dinheiro, podemos simplesmente fazer o que nos faz feliz, e é exatamente isso que estamos fazendo. Além disso, porque não quero ser como meu irmão, que postou um monte de fotos da lua de mel depois que voltaram para provocar as pessoas, mas agora ele vai ser processado só por isso. É realmente triste para eles, mas eles mesmos que provocaram isso e agora merecem totalmente o que está por vir. O que os pais da OP fizeram foi abaixo de qualquer limite. Mostra exatamente o que eles pensam dela. O fato de terem aproveitado tanto da generosidade deles é tão repugnante. Obrigado por assistir até aqui.